Muito bem, queridos, mais um Comento de Bíblia aqui. Hoje nós iremos falar sobre o discurso de Paulo e o que aconteceu logo a seguir. Fica comigo aí. Bom, o texto está no livro de Atos, no capítulo 17, do versículo 22, vai seguir até o versículo 34, ok? O discurso de Paulo fala assim: Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Só uma pausa rapidinho. Aqui Paulo está aproveitando-se de algo que ele percebeu ali na cidade, né? Havia uma referência ao Deus desconhecido. Isso mostra o quê? Mostra temor dos idólatras atenienses com relação a um Deus desconhecido. Eles temiam o quê? Primeiro, não receber bênçãos desse Deus que eles não conhecem. E segundo, eles podiam, sei lá, ser vítima do juízo de um Deus desconhecido. Já que eles adoravam, veneravam tantos deuses, ele começa a montar o discurso dele a partir de pontos que tem em comum com os gregos, okay? Com os atenienses. Versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriores estabelecidos e os lugares exatos em que eles deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. E aqui no final do discurso dele, ele agora ataca frontalmente, né, a questão do politeísmo, a idolatria, e no versículo 30 ele vai dizer assim: olha, no passado o Senhor não levou em conta essa ignorância, né? Mas agora ele está dando uma ordem. Deus está ordenando que todos os homens, em todo lugar, se arrependam. A mensagem aqui de Paulo é a mesma de Jesus, é a mesma de João Batista: se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de vir julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, outros disseram: a este respeito nós iremos ouvir outra vez, ficaram interessados. E então com isso Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a Paulo, né? Alguns creram, né? Entre os que creram, está citando aqui Dionésio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris e outros. Alguns creram, embora outros zombaram, e outros ficaram interessados em ouvir sobre o assunto. Aqui nós vemos Paulo pregando num dos ambientes mais hostis para ele, rodeado por um povo politeísta, idolatria até o gogó, para todo lado que ele virava uma estátua, alguma coisa assim, e um Deus, né? E aí para aquele povo, o que Paulo estava falando era somente sobre mais um Deus que estava chegando, uma nova doutrina, uma nova coisa. A questão é, quando ele falou sobre a ressurreição, aí o povo achou, alguns zombaram, porque isso era, sei lá, não dava para crer uma coisa dessa, para a parte dos ouvintes, né? Ressuscitou dentre os mortos, né? Agora, quando o Senhor vem, no versículo 30, ele diz assim: o Senhor está ordenando a todas as pessoas em todo lugar que se arrependam. Cara, o arrependimento aqui é uma exigência, uma ordem do Senhor, né? No versículo 31, Paulo dá o motivo pelo qual Deus está exigindo que todos se arrependam. É que, se não se arrependerem, né, vão ser alvo da ira de Deus, do juízo de Deus, né? Porque ele
já estabeleceu o dia em que julgará o mundo com justiça. Você pode examinar João 5, versículo 22, diz, porque também o Pai a ninguém julga, mas todo o juízo deu ao Filho. E também Atos 10, versículo 42, você vai ver, e ele nos mandou pregar ao povo e dar testemunho de que ele é o que foi ordenado por Deus para ser juiz dos vivos e dos mortos. Pronto, quando Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos, eles zombam, né? A religião grega consistia apenas na glorificação da vida presente, o culto de suas formas mais belas, né? Então a ressurreição pressupõe a vaidade da vida presente. A ressurreição, então, não poderia ter charme atrativo algum para eles, né? Que eles fazem um culto à vida, né? Terrena, natural. Versículo 34, você vai ver, tendo chegado alguns homens até ele, que creram, né? Dionísio, fazia parte do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris e outras pessoas. Eles se juntaram ao apóstolo. O Dionísio, o Areopagita, né, um membro desse tribunal chamado Areópago, a tradição antiga diz que ele foi colocado pelo apóstolo Paulo sobre um pequeno grupo de pessoas em Atenas. Certamente o número de convertidos ali, de homens aptos para o ofício na igreja, não era tão grande que pudesse haver muita escolha. Então, o Dionísio que provavelmente ficou como líder da célula local lá em Atenas. E essa mulher chamada Dâmaris, não é uma das ouvintes do apóstolo no Areópago, mas ela recebeu a fé antes ou depois. Nada mais se sabe dela. Atos 18:1 diz, depois disso Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Esse texto aqui nós vamos ler até o versículo 17, tá bom? Mas vamos devagarzinho aqui. Corinto foi reconstruída por Júlio César, no istmo entre os mares Egeu e Jônico. A capital da província romana da Acaia é a Corinto, né? E a residência do procônsul, uma grande e populosa cidade mercantil e o centro do comércio para o Oriente e o Ocidente, tendo uma considerável população judaica, maior provavelmente neste momento do que o habitual, devido ao banimento dos judeus de Roma por Cláudio César. Veja, Cláudio César tinha banido todos os judeus de Roma. Você vai ver aí Áquila e Priscila que foram banidos de lá, né? Atos 18:2 aí, ó. E achando um certo judeu, nome Áquila, natural do Ponto, que recentemente havia vindo da Itália, Priscila, sua mulher, porque Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, veio até eles, certo? Então tinha mais judeus do que o número normal em Corinto por causa disso. Os que estavam na Itália foram expulsos, certo, queridos? Então, Corinto era um campo nobre para o Evangelho, porque, uma vez estabelecido ali, naturalmente se difundiria o Evangelho por toda parte, né? Em Corinto tem tipo um canal, como aquele canal de Suez, que foi feito para facilitar, né, o movimento de mercadorias pelos navios cargueiros. Tem esses dois mares que eu citei aí, eles cortam, né, de mar a mar, eles fazem um canal. Então, uma cidade portuária. Se você pegar a ideia de Corinto como, sim, Atenas lá pertinho, Atenas é lugar dos pensadores, dos epicureus, né? Mas Corinto seria uma mistura de pensamento dos epicureus com os que querem lucrar, ganhar dinheiro, e uma cidade portuária, uma coisa assim terrível. Ainda no versículo 2 aí, Áquila com sua esposa Priscila. A partir desse momento, em latim, você pode concluir que haviam residido tanto tempo, eles tinham morado tanto tempo na Itália, em Roma, que perderam sua identidade de judeus. Porque Áquila era um judeu, nascido no Ponto, natural do Ponto, né? Mas só que ele morava em Roma há muito tempo. Só foi expulso agora porque o imperador mandou que fosse banido. A província, esse local chamado Ponto, era a província mais oriental da Ásia Menor, na costa sul do Mar Negro. Dessa província havia judeus em Jerusalém no grande dia de Pentecostes, lá em Atos 2, versículo 9. É citado, pessoas que vieram do Ponto, né? E os cristãos dessa província, chamado Ponto, estão incluídos entre os estranhos da dispersão.
a quem Pedro dirigiu sua primeira epístola, né? Então, citado lá, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos forasteiros que estão espalhados em Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. O exército romano usava tenda, para onde ia tinha que usar tenda. Então, para onde Deus enviasse Paulo, a profissão dele permitia que ele sobrevivesse sem muito esforço, era fundamental, era vital, né? Já que o Império Romano estava em expansão, todos os soldados precisavam de muitas tendas. Ok? Se olharmos aí o versículo 3, iremos ver que Paulo ficou com eles, com Priscila e Áquila, porque era do mesmo ofício, né? Ok? Fazer tendas. E entenda-se que é o seguinte, se eles faziam tendas, os pais deles provavelmente não, certamente tinham a mesma profissão como o pai dele. Atos 18, versículo 4 diz assim: todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Então, ele testemunhava em primeira mão aos judeus. Já falei que tinha mais judeus do que o habitual, o normal. E ele estava agora pregando aos judeus que Jesus era o Cristo. Ora, é muito mais fácil pregar para um judeu do que para um gentil. O judeu já tem o Velho Testamento todo, já crê nas Escrituras, na lei de Moisés. Ele sabe todas as profecias. Então, a partir do conhecimento básico que ele já tem, a tradição que ele já tem, é só anunciar Cristo como o Messias. Ponto final, acabou. É muito mais fácil. Sabe? Primeiro você anunciar aos judeus. E é justo também, que eles começaram a servir a Deus primeiro. Quando fala que Paulo anunciava a judeus e gregos, não está falando aqui ainda da população local, de todas as pessoas locais, não, mas aqui fala-se dos gregos convertidos ao judaísmo, os prosélitos. Né? O tempo em que Paulo ficou em Atenas foi pouco tempo. Agora está em Corinto e eles se encontram em Corinto. Então o Silas e o Timóteo ficam auxiliando Áquila e Priscila na fabricação de tendas, e Paulo se dedica mais à pregação do Evangelho de Cristo, especialmente aos judeus. E então, quando o versículo 6 diz que os judeus se opõem, o que o texto tenta dizer aqui é que eles amaldiçoaram Jesus, anátema Jesus, alguma coisa assim, maldito Jesus. Paulo então ficou ofendido, e quem não ficaria? Versículo 6. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Aí esses gentios aqui, não se trata mais dos gentios que estão dentro da sinagoga, mas se trata dos gentios, todos que habitam em Corinto, meu povo. Certo, queridos? Agora entenda uma coisa. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, diz assim Paulo: olha, por isso, ele escrevendo aos Coríntios, depois, posteriormente: por isso eu vos deixo claro que ninguém que fala pelo Espírito de Deus chama Jesus de maldito, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Então fica claro que os judeus aqui, eles amaldiçoaram mesmo Jesus, certo? Quando fala que Paulo sacudiu as roupas, Mateus capítulo 10, versículo 14, diz que: e quem não crê e não vos receber, nem ouvir as palavras, quando sair daquela casa ou cidade, sacudir pó de vossos pés. Né? Imagine, estava sacudindo era da roupa lá. Quando Paulo diz assim: o vosso sangue seja sobre a vossa própria cabeça, eu me lembro logo daquele povo lá, respondendo a Pilatos, quando ele disse: que falei de Jesus? Mata-o, crucifica-o, o sangue dele seja sobre nós e sobre nossos filhos. Né? Mas eu não poderia deixar de citar Ezequiel, no capítulo 3, versículos 18 e 19, onde diz o Senhor assim: quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o alertares, nem falares para alertar ao perverso acerca do seu caminho perverso, a fim de o conservar em vida, aquele perverso morrerá na sua maldade, na sua perversidade. Porém, demandarei o sangue dele da tua mão. Mas se tu alertares ao perverso, e ele não se converter da sua perversidade, e de seu perverso caminho, ele morrerá na perversidade dele, e tu terás livrado a tua alma, a tua própria alma. Né? Ou seja, eu não vou cobrar de você se você falar, o que Paulo está dizendo aqui. De agora em diante, o seu sangue é sobre a sua cabeça. Ou seja, já que vocês não se acharam dignos da salvação de Cristo, eu estou indo para os gentios. Bom, gente, é isso aí. No próximo vídeo a gente dá seguimento aqui a partir do versículo 7, né? Ok?